Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estudando, e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando química orgânica. E bem, na última aula a gente viu hidrocarbonetos, que é um tipo de função orgânica, onde o composto orgânico só pode ter hidrogênio e carbono, como o próprio nome diz, hidrocarboneto. E agora a gente vai continuar vendo funções orgânicas, mas só que dessa vez é diferente. Agora a gente vai entrar nas funções oxigenadas, que, como o próprio nome diz, envolvem oxigênio. Então agora, além de carbono e hidrogênio, vai estar entrando oxigênio, então já vai ser diferente dos hidrocarbonetos. Tem várias funções oxigenadas, então eu vou dividir esses vídeos aqui por partes. E hoje a gente vai ver 3 dessas funções. A gente vai ver álcool, enol e fenol. Então, vamos nessa. Já começando aqui com álcool. Como é que a gente sabe se uma função orgânica ali é um álcool? Como é que a gente consegue identificar o álcool, né? Na molécula vai ter uma estrutura bem específica. Tem que ter um carbono saturado. Como assim um carbono saturado? Tá vendo esse carbono aqui? Tá vendo que ele só faz... É claro que a gente já abordou todos esses sistemas aqui que eu tô comentando nas aulas passadas de química orgânica. Se vocês quiserem, podem dar uma olhada ali. Já tem tudo, tudo que eu tô falando aqui tá sendo abordado, tudo que eu tô meio que repetindo aqui, tipo carbono saturado, isso a gente já falou. Ligação dupla, tripla, a gente já falou. Aí vocês podem dar uma olhada, mas só que vamos resumir aqui o que é um carbono saturado. Um carbono saturado é um carbono que só faz ligações simples, como é o caso desse aqui. Como assim? Isso aqui é uma ligação simples, isso aqui é outra ligação simples, isso aqui é outra ligação simples, isso aqui é outra ligação simples. Ele só faz ligação simples. Ele não faz nenhuma dupla, ou seja, 2 traços, nenhuma tripla, 3 traços. Ele faz só ligações simples. Então, se tivesse uma ligação dupla ou tripla ali, seria considerada uma insaturação. E aí o carbono, consequentemente, seria insaturado. Porém, nesse caso aqui, o carbono tem que ser saturado, então só ligação simples. Primeira coisa, então, do álcool, tem que ser um carbono saturado. Mas esse carbono saturado, ele tem que estar ligado especificamente ao grupo funcional hidroxila. Mas o que é esse grupo funcional hidroxila? É isso aqui, ó. É um OH, ou seja, um oxigênio ligado a um hidrogênio. Aqui não tá aparecendo, mas só que seria assim, ó. Dando, meio que detalhando essa imagem. Tem um oxigênio ligado aqui a esse carbono, né? E ele está ligado a um hidrogênio, fazendo, né, as duas ligações do oxigênio. Como ligação, o oxigênio faz 2 ligações, o hidrogênio faz uma e o carbono faz 4, está cumprindo isso. Então o oxigênio está ali no meio, conectado ao carbono e conectado ao hidrogênio. E aí esse oxigênio com hidrogênio especificamente, então esse grupo funcional aqui, é o grupo funcional hidroxila. E você pensa hidroxila, hidro de hidrogênio, oxila de óxido, de oxigênio ali, oxila. Então, hidroxila. Ok, então agora a gente sabe o que é uma hidroxila. E aqui no álcool é basicamente isso. Tem que ter um carbono saturado, então só faz ligação simples, que é esse carbono aqui, ligado diretamente ao grupo funcional hidroxila, que é esse OH. E aí vai ser um álcool. Sempre que você achar isso aqui vai ser um álcool. E as características do álcool, né? Vamos entrar agora nas características. Ele é polar, ou seja, como assim polar? Polar, pensem na água, né? A água, ela é polar. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Isso eu já falei em outra aula, mas só que é basicamente isso. Como ele é polar, ele consegue ser dissolvido em água. Se ele fosse apolar, como por exemplo os hidrocarbonetos que a gente viu, ele não ia conseguir ser dissolvido em água. Porém, aqui como o álcool é polar, ele tem uma certa solubilidade em água. É basicamente isso que determina polar. É claro que, né, não vai garantir uma solubilidade insana, mas só que tá diretamente ligado a isso. Essa que é a ideia. Depois a gente vai entrar numa aula própria de falar sobre os efeitos, as causas de uma substância ser polar ou apolar, mas fica pra depois. Só saibam que o álcool é polar. Então, se estiver perguntando uma questãozinha lá, se o álcool é polar ou apolar, ou qual desses compostos é o mais polar, aí você já sabe ali que o álcool tem uma polaridade. Tá. E também tem alta temperatura de fusão e ebulição, ou seja, ele precisa de temperaturas altas para fundir, para ebulir. Então, para tanto passar do estado sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso. Aí você precisa de uma temperatura maior, então. É isso, é basicamente isso. Esse é o álcool. Agora, passando para o enol. O que é um enol? Bem, vamos ver aqui a estrutura dele, né? Para a gente conseguir identificar ele nas moléculas.
tem que ter um carbono, mas só que esse carbono, diferente lá do álcool, ele não vai ser saturado. Ele vai fazer exatamente uma ligação dupla. Então é um carbono que faz uma ligação dupla, as duas outras são simples. E esse carbono vai estar ligado ao grupo funcional hidroxila. Então agora você sabe, álcool, carbono saturado ligado ao grupo funcional hidroxila. Enol, carbono que faz uma ligação dupla ligado ao grupo funcional hidroxila. É isso. Características, assim como o álcool ele é polar, ele apresenta altas temperaturas de fusão e ebulição, mas agora vai entrar outra característica, que ele é instável. E essa característica dele ser instável vai ter algumas aplicabilidades, tipo, vão ter chamadas tautomerias, que é, como ele é instável, ele vai tender a se transformar em outros compostos para ficar estável. Mas isso aí fica para o futuro, só saibam que ele é instável. Então o enol é instável e é isso aí, carbono, ligação dupla, hidroxila. É isso. Ok, agora o fenol. O fenol, ele tem que ter um anel aromático, a gente já viu no canal o que é um anel aromático, nos outros vídeos de química orgânica, mas é isso aqui, ó. Isso aqui é um anel aromático. Como assim? O que é isso? Bem, isso aqui que está sendo representado com tem um círculo no meio, né? Um hexágono com um círculo no meio. Ele significa isso aqui, ó. Esse hexágono que faz ligações duplas alternadas. É um benzeno o nome disso. E aí, esse anel aromático, não necessariamente precisa ser um benzeno, precisa estar tendo o efeito, o fenômeno da ressonância, que a gente já viu aqui no canal, que geralmente é quando tá tendo essa ligação simples dupla alternada, mas tem uma exceção lá do nitrogênio, mas saibam disso. Então tá tendo essa ligação simples e dupla alternada, ali tá tendo um fenômeno da ressonância, aí que vai entrar o fenol, que é esse anel aromático, que a gente chama, ligado ao grupo funcional hidroxila. Opa, calma lá, deixa eu só arrumar a caneta aqui. Pronto, então vai ter esse benzeno aqui no caso, né? Esse anel aromático ligado ao grupo funcional hidroxila, aí vai ser um fenol. É isso, então anel aromático mais hidroxila, fenol. Características, assim como o álcool, é polar e apresenta altas temperaturas de fusão e ebulição. E é isso. Agora, visto esses três compostos, essas três funções oxigenadas no vídeo de hoje, agora vamos para os exemplos, né? Vamos identificar elas para ver se a gente realmente aprendeu aqui. Primeiramente, vamos ver esse primeiro composto aqui. Vamos lá. Aqui, o que está acontecendo? A gente tem carbonos aqui, formando uma cadeia carbônica, né? E temos o grupo funcional hidroxila. Opa! Tá, temos uma função oxigenada aí. Carbono ligado ao grupo funcional hidroxila. Mas que função é essa? Vocês estão vendo que o carbono que está ligado a esse grupo funcional hidroxila, ele faz 4 ligações, todas ligações simples do carbono. Então aqui, 1, 2, 3, 4. Então ele é um carbono saturado, como ele só faz ligação simples. E se ele é um carbono saturado ligado ao grupo funcional hidroxila, então isso aqui é um álcool. Então já sabe que o primeiro é um álcool. Beleza, agora vamos para o próximo. Tem esse aqui embaixo. O que é isso? Bem, de novo a gente tem o grupo funcional hidroxila. O que está conectado a ele? Um carbono. E o que esse carbono tem de especial, né? Esse carbono, ele faz uma ligação dupla e o resto simples. E a gente sabe que quando um carbono faz uma ligação dupla e o resto simples, ele está conectado ao grupo funcional hidroxila, ele é um enol. Então isso aqui é um enol. Beleza, próximo. Agora tem um carbono ligado ao grupo funcional hidroxila também. E esse carbono, o que ele faz? Ele faz 4 ligações simples, ele é um carbono saturado, ele só faz ligação simples. Aqui, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele é um carbono saturado, isso aqui é um álcool, como a gente viu. Ok, continuando. Aqui a gente tem um anel aromático ligado ao grupo funcional hidroxila. Isso significa que é um fenol. Aqui a gente tem o que mais? Tem 2 anéis aromáticos conectados ao grupo funcional hidroxila. Na verdade, é um anel aromático desses aqui, desse anel aromático duplo, tá ligado ao grupo funcional hidroxila, ou seja, também é um fenol. E por fim, a gente tem esse composto aqui, né? Que é um carbono que faz ligação dupla ligado ao grupo funcional hidroxila. Então, isso é um enol, como a gente viu. E bem, essa foi a aula de hoje. A gente viu os 3 primeiros compostos, as 3 primeiras funções orgânicas oxigenadas. E a gente vai ter mais vídeos aí vendo as outras. É isso. E tchau. Vejo vocês em outro vídeo. Falou!